Ora, muito bem. Meus senhores, muito bom dia a todos. O tema que eu vou resumir hoje é o fundamentalismo. Repetindo aquilo que eu já disse, mas é fundamental, o termo fundamentalismo vem dos Estados Unidos, da primeira década do século XX, à roda de 1910, quando a baralhada, a confusão que a liberdade americana estabelece ao permitir que qualquer pessoa possa criar uma igreja, é facílimo criar uma igreja, às tantas já não sabia o que era o quê, porque já havia cismas de cismas de cismas, não é? Todas estas igrejas protestantes tiveram os seus cismas e os subcismas, aquilo era uma baralhada. E o problema que se põe aos responsáveis das maiores confissões é quem é que é protestante e quem é que não é, porque às tantas já havia coisas como, por exemplo, Cristo não é Deus. Não é Deus, é uma espécie de demiurgo e tal, mas não é Deus. Outras inventaram outras coisas, não há, a Santíssima Trindade não existe, não sei o quê. Às tantas já estamos numa baralhada tal que nem os evangélicos, nem os pentecostais, nem nada se identificam. E, portanto, decidiram criar um congresso que começou em 10 e foi por aí fora, um longo congresso, para definir o que era ser protestante e o que é que não era. Bom, e saíram uns panfletos, penso que foram cerca de 12 panfletos, com aquilo que são as bases da discussão sobre o que é e não é ser protestante. E esses panfletos incluíam, por assim dizer, aquilo que eles designaram por the fundamentals, os fundamentos, fundamentals. E é daí que vem a expressão fundamentalismo, para qualquer atitude política ou religiosa. Fundamentalismo vem daí. Portanto, tem pouco mais de 100 anos. O que era os fundamentos? Os fundamentos é, bom, há aqui meia dúzia de questões que são sine qua non, isto é, se as pessoas não aceitarem isto, acabou. Acabou. Não há, é claro, foram à dieta de Worms, não é verdade, 1521, foram buscar aquilo que são as máximas da dieta de Worms, mas acrescentaram algumas outras coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que qualquer pessoa é sacerdote. Portanto, só há um mediador, que é Cristo, no cristianismo, só há um mediador, que é Cristo, protestantismo, atenção. E qualquer pessoa é sacerdote, não é qualquer batizado é sacerdote, ipso facto. Não há distinção entre clero e não clero. O sacerdócio é universal, o único mediador é Cristo. Em terceiro lugar, a Bíblia é a única fonte da verdade e da lei sagrada. Não há mais nada. Não há, como na Igreja Católica, dogmas instituídos pelos papas, não há interpretações feitas pela Igreja. Não, isso não interessa nada. A única fonte da verdade é o texto da Bíblia, que nem sequer está completo, porque eles atiram uns livros fora que não dão jeito, por exemplo, o Deuteronômio, isto é melhor não, é desagradável para eles, fora. Mas enfim, a maioria dos textos bíblicos estão lá, que foram traduzidos em vernáculo, eles sabem a Bíblia de cor, todos eles, e portanto a ideia é aquelas regras são regras absolutas, isto é, não permitem interpretação. Elas têm que ser levadas à letra tal e qual como estão. É claro, isto é um pouco ridículo, mas é assim. É assim. E isto, por exemplo, nem todas as confissões protestantes alinham nisto, devo dizer, algumas interpretam coisas que são obviamente parabólicas, não é? Mas há outras que não é? Pedro pergunta a Cristo quantas vezes devemos perdoar? 7, porque no judaísmo só se deve perdoar a mesma falta 4 vezes.
O indivíduo bateu, eu tenho que perdoar. Bateu-me segunda vez, terceira, quarta, e depois acabou-se. Depois a seguir é porrada para cima. E ele já estava a acrescentar, coitado, estava a ser simpático. 7. E Cristo responde, não, 7 não, 70 vezes 7. Interpretação católica, sempre. 70 vezes 7. Interpretação rigorista, 490. Não posso perdoar mais de 490. 749, 490. Mas que ideia. Mas é assim que alguns interpretam. É a quadratura completa. Enfim, e portanto, esta é a visão que os mais fundamentalistas têm dos textos sagrados. Isto é importante depois para outras religiões. E a terceira é uma lógica calvinista, que é um pouco absurda, mas que deu o livro mais importante para perceber o capitalismo, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi depois contraditado pelo Luxo, o Capitalismo. Eu penso que as duas, Max Weber e o Werner Sombart, eu penso que as duas são complementares. Entender o capitalismo, é preciso ler as duas coisas. É escrita em alemão, mas seja como for, estão traduzidas. Eu diria que a lógica de Weber é a ética protestante, o que é a mercê, a salvação é uma espécie de jogo, é uma espécie de raspadinha, a lógica calvinista, isto é, a pessoa tem que ser batizada e tem que ter fé, e depois o Nosso Senhor salva quem lhes apetece. Olha, aquele gajo não tem má cara, não quero, aquele tem boa cara, está salvo, e é uma raspadinha. E como é que nós sabemos qual é a raspadinha que nos saiu? É pelo êxito individual. O indivíduo que é um loser permanente está condenado. É óbvio, quer dizer, é a demonstração na vida presente que vai ser condenado, que é um merdas, não tem hipótese nenhuma. Contrapartida, uma pessoa que é excelente e que chega ao topo e que consegue exuberantemente um sucesso extraordinário, é um indício de que está salvo. Portanto, o sucesso individual não é conseguido de qualquer maneira, não é o sucesso conseguido, o Al Capone, mas enfim, uma pessoa que tem uma carreira inteira com sucesso tem a prova ali de que está. Portanto, a ética protestante calvinista determina o princípio da acumulação da fortuna, mas a prodigalidade ao mesmo tempo. Eu comigo não devo gastar, eu devo ser uma pessoa simples, devo ser uma pessoa metódica, devo ser uma pessoa, enfim, modesta, mas tenho que acumular e acumular e acumular e acumular. Para quê? Para acumular cada vez mais, para eu ter a percepção da minha sorte, da sorte que me coube na raspadinha que Deus Nosso Senhor deu. Isto é uma lógica um bocado absurda, mas é a lógica calvinista. Portanto, é por aqui que vem o fundamentalismo protestante, com matizes, mais para a esquerda, mais para a direita, mais literalista, menos literalista. Mas daqui sai uma conclusão fundamental. A religião aplica-se na vida concreta, não é uma espécie de nicho à parte, agora vou brincar ao carnaval e vou fazer religião. Não, é uma receita para a vida cotidiana, ponto número 1, que depois se aplica a qualquer outro fundamentalismo religioso, e 2, a verdade está contida no livro. No livro. Aquilo que lá está não é uma verdade, é a verdade exclusiva. E eu ou obedeço àquilo que lá está, ou então estou fora da lei. Bom, e quem não estava dentro disto? Quem não estava dentro disto, fora, não faz parte da nossa identidade, não faz parte da nossa interpretação. E o que acontece a isto? Acontece que esses que ficaram fora, e são milhares, acusavam os outros que seguiam os fundamentals de fundamentalistas, e é verdade, não é? Epá, aqueles gajos são os fundamentalistas, seguem os panfletos, aqueles 12 panfletos dos fundamentos, são fundamentalistas. É daqui que vem o conceito de fundamentalista.
Ora bem, ele aplica-se só à religião protestante? Não, aplica-se a qualquer outra ideologia política ligada à religião, qualquer. Pode ser hindu, pode ser católica, pode ser protestante, pode ser judaica, pode ser muçulmana. Passemos aos muçulmanos. O que é que acontece com os muçulmanos? Basicamente, os muçulmanos, enfim, isto não é bem verdade, é um simplismo, mas os muçulmanos estão unidos pelo Alcorão. Para se ser muçulmano é fácil. Uma pessoa chega ao meio de um sítio público onde haja testemunhas e diz em voz alta: só há um Deus único e misericordioso, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Pronto, e dito isto, passa a ser muçulmano. É claro que já não dá para renunciar, mas isto é simples, como vê, não é nada transcendente. Bom, os muçulmanos têm, portanto, esta obrigação, a crença em Deus, a crença no Alcorão, que vale a pena ler. Toda a gente fala do Alcorão e ninguém compra o Alcorão para o ler. Eu já tive esse cuidado, já comprei 2 versões que não coincidem, não percebo bem o que é que se passa com o Alcorão. Há uma diferente da outra, traduzidas em português. Eu leio as duas. Em qualquer caso, já chega para a pessoa ter uma ideia do que é. Tem 114 suras. Suras são, digamos, pequenos artigos, pequenas entradas, que falam sobre um determinado aspecto da vida, e essas 114 suras são obrigatórias para qualquer muçulmano. O que ali está é a lei. A lei. Não há outra lei senão aquela. Cá estamos nós na questão do literalismo, a letra, literal, a letra que está no Corão, tal como os outros, é obrigatória e é indiscutível. Dessa letra resultam 5 pilares para a religião muçulmana. Quais são? Os dogmas da fé. No fundo, é isto, não é mais nada, acaba por ser o Corão, resulta do Corão e resulta de algumas partes que foram incluídas no Corão e que saem do Antigo e do Novo Testamento judeu e judaico ou cristão, curiosamente, não é? E, portanto, há muitas coisas que têm semelhança, embora as pessoas pensem que não. Por exemplo, a crença nos anjos. Os anjos são os mesmos, mais ou menos iguais, de um lado para o outro. A questão da predestinação, aí digamos que há uma diferença, é igual à predestinação calvinista. A questão da ressurreição das almas e o juízo final, isso é igual. A ideia do céu e do inferno é a mesma. Portanto, o Alcorão tem alguns dos mesmos fundamentos. A única diferença é que Cristo é um profeta, não é o penúltimo profeta. Não é propriamente não é o Deus, o Filho de Deus, não é nada, não, é um profeta, é um homem bom, que foi maltratado, mas vinha um profeta, assim como Abraão ou Isaac, também são profetas do islamismo. Ora bem, portanto, aqui temos uma primeira parte fundamental. A segunda, que também decorre do Alcorão, é a oração 5 vezes ao dia. Já viram que eles voltam e meia param, seja no meio da rua ou não, desenrolam um tapetinho, às vezes nem há tapetinho nenhum, viram-se para Meca, porque eles sabem exatamente qual é a orientação, onde estão e onde é que fica Meca, viram-se para Meca e rezam. Rezam no meio da rua, se for preciso. 5 vezes ao dia. Era bom que as outras religiões tivessem alguma semelhança com isto. Não é? Quanto mais 5 vezes, às vezes não rezam nem 5 vezes na vida, quanto mais ao dia, ou 5 vezes ao ano. Enfim, depois dizem que sou não praticante. Eu também sou não praticante. Eu costumo dizer, sou anorético, não praticante. Como se vê, sou anorético,
não praticante. Bom, enfim, vamos lá continuar. Portanto, 5 vezes ao dia a oração chamada salat, não é? E terceiro pilar, a esmola, zakat. A esmola que tem duas esmolas aos pobres, esmolas aos irmãos que não têm meios de subsistência, duas são obrigatórias e uma terceira é facultativa, mas é recomendada, a sadaca, não é obrigatória, só duas é que são obrigatórias. A terceira esmola é facultativa, mas é quase que, digamos, muito recomendada. O jejum no Ramadão, que é uma coisa que também era bom ver aí os outras religiões a fazer, entre o nascer do sol e o pôr do sol, é proibido ingerir seja o que for. Água, alimentos, seja o que for. Entre o nascer... Mas como é que se faz? 40 dias seguidos. 40 dias seguidos. Mas como é que isto se faz? É fácil. O gajo levanta-se cedinho, antes do levantar do sol, enfarda a cacilda, tudo o que puder e mais alguma coisa, bebe ectolitos e depois aguenta durante aquelas horas todas, não é verdade? E quando o sol se põe, bumba, enfarda outra vez. O que é facto é que durante o dia, trabalham e fazem a vida normal, não percebo como. Mas enfim, estão habituados àquilo. Mas seja como for, é complicado, não é? Porque nem beber água. O Ramadão, Saum, e a peregrinação a Meca. Uma vez na vida é obrigatório ir a Meca, onde está a Caaba, e atirar pedras a um obelisco que significa o Satanás, apedrejar o Satanás, andar ali à volta, toma, chamada Hajj, peregrinação a Meca. Uma vez na vida, não, é claro que pode ir mais, não é proibido, mas tem que ir uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, tem que ir a Meca. Muito bem. Bom, estas 5 colunas têm as tradições, as hadith, são as tradições deixadas pelo profeta, e tudo isto forma a lei islâmica, ou a Sharia. A Sharia é a lei islâmica que já hoje se aplica em no-go zones na Europa. Há país 70 no-go zones na Suécia, há no Reino Unido, é muito agradável. Bom, em vez de a lei positiva do Ocidente. Estamos bem? Não, isto está a correr bem, não há problema. Ora bem, qual é a diferença fundamental entre os sunitas, que são a maioria, é uma simplificação isto agora que eu vou dizer, porque há muito mais grupos, e os xiitas, basicamente é isto. A diferença crucial é que nos sunitas há, digamos, o princípio igual ao do protestantismo, que não há mediadores, não há igreja no sentido hierárquico, portanto, pronto, há pessoas que formam-se para orientar, guiar os outros na fé, são uma espécie de maestros, mas o maestro não é mais que eu. É uma pessoa especializada que está a ensinar como é que se faz, não é? É no fundo o maestro, mas não é mais que eu. Bom, enquanto nos xiitas, não, o clero é o intermediário, é um degrau acima do crente normal e tem a exclusividade da interpretação da lei divina. Portanto, agora os senhores começam a perceber melhor porque é que no Irão os ayatolás têm tanta força. É porque no xiismo os ayatolás não são iguais aos outros. No xiismo, os ayatolás estão por cima dos outros, mandam nos crentes, definem o caminho dos crentes e não, digamos assim, não decidem, digamos, e não orientam apenas. Bom, o problema maior do islamismo é que no islamismo qualquer lei que se oponha
a Sharia é uma lei indigna e não cumprível. Ou seja que, por este processo, só há uma ordem jurídica e religiosa unificada. A lei civil é a lei religiosa. A lei penal é a lei religiosa. Estão a perceber? E, portanto, não há o princípio que foi criado pela sociedade ocidental a partir do iluminismo, a partir do liberalismo, a partir de tudo o que foi o progresso histórico do Ocidente, de liberdade religiosa, liberdade de culto para cada um, mas a lei civil é independente das religiões. O Estado é laico. Ora, isto é um conceito que não faz qualquer sentido, quer sejam sunitas, quer não sejam. Não faz qualquer sentido. Não há Estados laicos muçulmanos. Não há Estados laicos muçulmanos. Não é só, o Irão, aquilo é um fundamentalismo porque o Estado não é laico. Pois, e a Arábia Saudita também não é laico. E são sunitas. Portanto, não há Estados laicos. Não há Estados laicos. É claro que se não há separação entre a religião e a lei civil e a lei pública, estamos perante um totalitarismo, quer se goste, quer não. O senhor é muito exagerado. Não sou, não. É um totalitarismo, porque a religião ocupa a totalidade da esfera civil. Quer dizer, eu não posso formar uma família que não, através da lei islâmica, a relação entre homens e mulheres cria uma subordinação completa da mulher ao homem por causa da lei islâmica. Num tribunal, uma testemunha masculina, para ser empatada, precisa de 2 testemunhas femininas. Hoje, atenção, isto não é quando, no tempo de... Não. Estão a perceber? É o princípio da desigualdade. Portanto, ao estabelecer que a lei religiosa pode invadir a lei civil e a lei penal e a lei não sei o quê, criamos, por exemplo, uma total subordinação, uma total desigualdade entre homens e mulheres. Eu não vejo as mulheres muito irritadas no Ocidente, vão pagá-las caro, porque vem aí um tempo complicado com alguma perturbação muçulmana na Europa. Vamos ver. Nós vamos ver, também vou cá estar para ver, e já tenho 70 aninhos, é pouco tempo que falta. Mas é que anda tudo feliz e contente, achar que, coitadinhos dos muçulmanos, eles é que estão a ser perseguidos e tal. Bom, teoria da opressão, não sei o quê, a escola de Frankfurt. Bom, portanto, é claro que há muito mais sunitas do que xiitas, não é? Os sunitas são à roda de 90% dos judeus no mundo inteiro e têm uma data de subseitas que eu tenho aqui resumidas, não é? Anafitas na Rússia, malafitas em Marrocos, em Espanha, chafitas na Arábia, isto não interessa, anabita, não vou obviamente entrar por aqui, mas quem quiser está à vontade, assim como os xiitas, que são uma minoria, têm pelo menos 13 subseitas diferentes e que se espalham também por várias zonas, designadamente pelo Iraque, pelo Líbano, pelo Afeganistão, pela Síria, no Golfo Pérsico, na Índia, no Irão, por definição, no Iémen, é onde há mais xiitas. Agora, eles começam a perceber porque é que há aquela presença, aquela relativa tutela sobre o Iémen, do Irão, da Síria, percebe-se. Bom, questão número 3, o que é jihad? Bom, a jihad é uma coisa complicada de explicar, mas é relativamente simples. Há 2 jihads. Uma jihad tem uma lógica quase maçónica, que é a luta que cada um deve fazer consigo próprio para a sua perfeição. Portanto, nesta ideia,
há uma jihad interior, há uma jihad de cada pessoa, cada muçulmano tem a obrigação, homem ou mulher, tanto faz, de se aperfeiçoar e de combater os seus vícios, e vícios à luz do Corão. Não é? É um vício tenebroso à luz do Corão beber uma cerveja, por exemplo. Não é? É proibido o álcool. É uma penalidade, tem uma penalidade estabelecida pelo próprio Corão. Portanto, a perfeição, o caminho da perfeição, obviamente que encerra uma série de coisas que estão estipuladas. Pois há outra jihad, que é a jihad, digamos assim, exterior, que é o combate inelutável entre o Islão e o resto. O Islão tem uma vocação universal e deve subordinar, não é? A palavra Islão significa isso mesmo, significa subordinação. Portanto, deve subordinar todas as outras áreas que não estão islamizadas, quanto mais não seja através da Guerra Santa. Não é? A Guerra Santa, a Jihad é a Guerra Santa. E, portanto, tem esta função, tem a função de recuperar territórios que já perdeu, mas também numa lógica, enfim, de ideologia de massas, não é? Para chegar, digamos, à totalidade do universo. O fundamento, há quem diga, não, mas isto já não é religião, o fundamentalismo islâmico é um aproveitamento feito por um grupo pequeno, ou grupos pequenos terroristas que, no fundo, justificam a sua ação com o Corão. Bom, mas então o Corão serve de justificação, não é? É verdade isto que estão a dizer, é verdade. De facto, há uma espécie de utilização do Corão para justificar a ação do Estado Islâmico? Ou há sem dúvida nenhuma. É uma espécie de politização, militarização do Corão. Mas o Corão presta-se a isso, não é? Se eu pegar na doutrina social da Igreja Católica e quiser fazer um movimento fundamentalista, não consigo, não é? Porque depois tem preceitos como amai os vossos inimigos. Bom, isso não dá, não é? E agora, como é que eu vou fazer aqui uma guerra com uma regra geral que é amai os vossos inimigos, perdoai sempre, 70 vezes 7. Não dá, não. Portanto, quer dizer, o texto do Corão é ele próprio uma expressão de fundamentalismo. Não há Alcorão liberal. Não se iludam os senhores alunos. Não há Alcorão liberal. O Alcorão é tendencialmente despótico e totalitário. Bom, portanto, é repressivo, é coercivo, tem uma série de proibições, tem uma série de proibições, como por exemplo ao consumo de determinadas matérias, é proibido comer carne de porco, é proibido jogos de sorte ou de azar, é proibida a confusão de séculos, a pornografia, o consumo de álcool, sei lá a quantidade de coisas, calculem isto aplicado ao Ocidente. É proibido jogos de azar, raspadinhas, é proibido casino, estão a ver, totoloto, é proibida a confusão de sexos, é lá, isso aí não vou entrar, não é? É proibido beber álcool, que interessante. É proibido comer carne de porco, isto em Portugal dá jeito, é? Para o cozido e para os enchidos e para o presunto e para o sande de fiambre. É bom, por acaso não é mal visto aplicar o Islão a Portugal, devia de correr bem, devia de correr bem. Acabaram-se os sandes de presunto, a mortadela, e os choricinhos e os paios e essas todas. Eu calculo que o povo esteja mesmo interessado numa coisa dessas. Bom, de maneira que, portanto, esta ideia de que
há um aproveitamento, é verdadeiro, mas também o material em si presta-se a isso, não é? As coisas em si prestam-se a isso. Também há um aproveitamento de outras religiões, mas a coisa não funciona tão bem. Funciona segmentariamente, muito mais estreitamente, porque essas religiões não têm fundamento para se poder, porque são liberais, ou porque são tolerantes, ou porque são respeitadoras de princípios, enfim, mais inclusivos, e, portanto, não funciona. O fundamentalismo funciona pior, a não ser que haja uma espécie de distorção disto. Bom, mas há outros fundamentalismos. O fundamentalismo, por exemplo, está aqui alguns, judaico. Todos os judeus são fundamentalistas? Não, não. E nos judeus, já vos disse uma coisa que é fundamental. O judaísmo é, sobretudo, uma cultura, uma religião ou uma raça. E eu chego à conclusão que aquilo que é mais importante é, efetivamente, a raça. A raça não se usa, ok, a etnia. Porquê é que eu digo isto? Por uma razão simples. O que é preciso fazer para se ser judeu? Pertencer ao povo eleito. É acreditar em Deus? Não. Posso ser ateu e ser judeu. É praticar? Não. Posso não praticar nada e ser judeu. Então o que é preciso? É só uma coisa simples. Nascer de mãe judia. A mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Tem que ser judia. O pai pode não ser. A mãe, se for melhor, tem que ser judia. E a condição de pertencer ao povo eleito é a mãe ser judia. Ponto. De resto, não é preciso mais nada. De maneira que, então, e se eu não for judeu e me converter? Não faço parte do povo eleito. Faço parte da religião hebraica, mas não faço parte do povo eleito. Conclusão. Religião, o que é o povo eleito? O povo eleito é uma religião ou é uma raça ou é uma etnia? Eu penso que é uma etnia. Isto é a minha interpretação. Não gostam? Paciência. Mas tenho fundamento para estar a dizer o que estou a dizer. Porque é que há aqui um fundamentalismo judaico? É a mesma coisa. Em primeiro lugar, pela própria natureza da religião. Isto não é por acaso que acontece. Reparem bem, só é judeu aquele que é filho, não é judeu. Mas o que é que interessa ser judeu? Interessa. Porque o judeu é uma nação, uma etnia, uma nação, sabemos, de um povo, que, segundo a lei religiosa civil, é o povo escolhido por Deus para a sua presença na Terra. A religião judaica é uma religião de predestinação. Não é qualquer povo. Os povos não são todos iguais. Há um povo eleito por Deus, um povo escolhido por Deus. É o povo judeu. Esse é que é o povo eleito por excelência, da onde funciona, para os quais funcionam os profetas. Não é? Abraão, que não era, mas enfim, é o pai da nação. Abraão, Isaac, Jacó, por aí abaixo. Portanto, este povo tem uma predestinação, que é o povo de onde nasce o Messias, é o povo onde nascem os profetas, é o único povo onde nasce. Portanto, tudo isto cria uma condição de povo único na história, porque é o povo que Deus escolheu. Mas porquê que escolheu aquilo? Porque ele próprio disse isto a Abraão: farei de ti, pá, não é? Terás uma descendência maior do que os grãos de areia das praias. Bom, de maneira que esta razão é
confirmada pelos próprios cristãos, porque Cristo nasce no povo eleito e é judeu. E é judeu porquê? Porque a mãe é judia. Que é um judeu, é um filho de mãe judia. Não há, podem não gostar de Cristo, mesmo os judeus podem gostar. Agora, não há um judeu que diga Cristo não é judeu, Cristo não pertence ao povo eleito. Não há ninguém que não diga isso. Ninguém diz isto, pelo contrário. Não é o Messias, mas não interessa, isso é. Foi morto e tal. Portanto, isto também cria alguma superioridade. Não sei se já repararam, é muito engraçado. E eu estou à vontade, porque eu, por esta regra, também sou judeu. Do lado da mãe. Agora, isto cria alguma superioridade na concepção que o povo tem de si próprio. É curioso, não é? Portanto, a dicotomia entre povo eleito do livro e o povo superior do super-homem ariano, não é ariano quem quer, é ariano quem nasce ariano, não é judeu quem quer, é judeu quem nasce. Não sei se estão a ver, não são dois povos cujas características sejam completamente diferentes. No fundo, há ali semelhanças e pontos de contacto. É muito curioso. Ora bem, ambos se consideram um povo superior aos outros. É claro que eu admito que hoje em dia os judeus, sobretudo ligados a Nova Iorque e ao capital financeiro, já não se atrevam a dizer em público que se consideram superiores aos outros. Mas no íntimo, sabem que a regra é essa. No íntimo, sabem que a regra é esta. Não fui eu que a fiz, atenção. A regra é esta. Bem, o que é que cria a natureza deste mito? Bom, é a perseguição permanente. Agora não vou, obviamente, falar disso, não é? O que aconteceu com o Egito e com a Babilónia, com o Nabucodonosor, isto é na história, mas o povo eleito, os assírios, os filisteus, o povo eleito é permanentemente perseguido, permanentemente levado em cativeiro, permanentemente escravizado, permanentemente dizimado. Isso era na antiguidade. Não, é dizimado na antiguidade, é dizimado na Idade Média pela Inquisição, é dizimado pelo Hitler, é dizimado pela Rússia, não é? Nos pogroms, é dizimado sistematicamente. O povo judeu foi dizimado e perseguido sistematicamente. Bom, e então isto fez deles um povo resistente. Um povo que teve que lutar. Reparem bem, temos aqui dois ingredientes importantes. A ideia de que o povo é superior, a ideia de que o povo foi perseguido desde sempre, desde que há história. 3, a ideia de que ele constitui uma unidade sistematicamente dispersa. E então é curioso, a maior parte do tempo, não é? O povo judeu foi uma nação sem Estado, foi uma nação dispersa. Estava na Turquia, estava na Península Ibérica, estava na Rússia, estava em África. Há uma tribo, os Lembas, é uma das tribos, das 12 tribos, não é? De Israel. Nós apanhamos basicamente com a parte de Judá, portanto, Judá, Benjamim e uma parte dos levitas. Aqui em Espanha e em Portugal, os nossos judeus pertencem a estas 3 tribos, ou são Judá, ou são Levi, ou são Benjamim, que era uma tribo muito pequenina, era a tribo de São Paulo, por exemplo. Ora bem, isto é a dispersão
do povo, que se unia através da cultura. E aqui é que a cultura tem uma funcionalidade. O que é que mantém esta dispersão unida? A Tora, e no fundo a Bíblia, o Antigo Testamento, não é verdade? Não é só a Tora, não é? Mas, por exemplo, os provérbios, os salmos, lindíssimos, tudo isso que são iguais aos nossos, portanto, quem quiser pode ir ver uma Bíblia, estão lá todos. Depois é um conjunto de tradições, não é? De não comer carne de porco, de não sei o que mais, as festas, não é? O jejum da Rainha Esther, a Pesach, a Páscoa, etc. Enfim, as festas obrigatórias, a festa das cabanas, por exemplo, enfim, as várias festas, e uma espécie de moralidade diferencial entre judeus. Porquê? Porque a lei aplica-se aos judeus. Aquela lei que está contida desde os 10 mandamentos até hoje, aplica-se ao povo eleito, não se aplica a mais ninguém, não é? E, portanto, entre eles há uma regra que funciona diferente da que funciona para fora. Eu, por exemplo, não posso praticar, é igual, nesse caso é igual aos muçulmanos, não é? Tem que dar esmola, mas não é esmola aos cristãos, tem que dar esmola aos muçulmanos pobres. E aqui é igual. Eu não posso usar de usura em relação aos judeus. Quem for judeu não pode praticar de usura em relação aos outros judeus. Portanto, há um conjunto de regras que são diferenciais, quer se trate de um judeu ou de um não judeu, seja ele quem for. E isto, em certa medida, tudo junto, cria um rigorismo ultra-ortodoxo, que ainda hoje existe em Israel, nem sequer trabalham, são aqueles tipos que têm uns chapéus, têm umas trancinhas, estudam todos com umas barbas, recebem uma pensão do Estado e nem sequer vão à tropa, nem nada. Mas há também a criação de um movimento sionista mundial que tinha como função criar, restaurar o Estado de Israel, como se conseguiu, mas que tinha também uma ideia de solidariedade, de reunificação do povo judeu. E esse sionismo tem como principal mentor, não sei se está aqui, o célebre Theodor Herzl. O célebre Theodor Herzl, não sei porque eu não pus isso aqui, mas devia estar. Mas tem outros. Um inglês importantíssimo chamado Sir Moses Montefiore. E outros, enfim, não interessa agora, não é? Por exemplo, os barões Rothschild estão metidos nisto desde sempre. E, portanto, esta conivência para criar o Estado judeu, que finalmente se conseguiu através da derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico sobre a Palestina, a declaração do Lord Balfour, não é verdade? E, finalmente, a independência do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Os ingleses sempre tiveram uma boa conivência entre os judeus e a política. O Balfour era judeu, mas tem muitos judeus na política, como os americanos, aliás, isso é igual. Não é? Os judeus na política, Nova Iorque, o dinheiro está na mão, em boa parte, das grandes famílias judaicas, os Rockefeller, os Rothschild, essa gente toda. Mas é interessante verificar que há uma certa unidade que já não é
absolutamente religiosa, mas só decorre disto. Quer dizer, é curioso. Eles hoje em dia, tenho dúvidas que o sionismo internacional seja muito, cá está, por isso mesmo é uma ideologia criada numa religião, um fundamentalismo criado numa religião. Por exemplo, há hoje uma sociedade secreta, da qual fez parte, pode-se dizer que já morreu, o nosso presidente Sampaio, Jorge Sampaio, não é? Cuja mãe era bem saúde, parte da mãe, cá está, não é? Jorge Sampaio, que é o B'nai B'rith. O B'nai B'rith é uma espécie de maçonaria judaica, onde não entra senão quem for judeu. Não vale a pena, mas é que eu... Não entra. B'nai B'rith. Portanto, há todo um conjunto digamos, de organizações que se baseiam nesta tradição, que é uma tradição abraâmica, não tem qualquer outro sentido. Se não houvesse Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, David, não sei que, Saul, não fossem estas tradições, não existia judaísmo. No entanto, elas hoje estão menos preocupadas com o Abraão, com o Isaac e com o Jacó, e estão mais preocupadas com o poder político, com a finança mundial. A economia também tem muito de tributário a esta lógica, porque os judeus eram impedidos de ter terras, eram impedidos de exercer alguns ofícios públicos, onde foram perseguidos na Europa, e o que é que podiam fazer? Banca, seguros e luxo, artigos de luxo. Pedras preciosas, ouro, diamantes, prata, estão a perceber? E, portanto, que eram bens de grande concentração de valor, móveis. Eu podia fugir, não é? Eu, se tiver uma terra com não sei quantos hectares, não posso levar a terra embora. Mas se eu tiver uns sacos com pedras preciosas, ou com ouro, ou com, não é? Consigo, são móveis, são facilmente deslocáveis. E, portanto, a grande banca internacional, não é toda ela judia, porque os Welser e os Fugers não eram provavelmente judeus, mas quer dizer, ela baseia-se também numa espécie de dispersão, de uma diáspora que no fundo favorecia uma globalização da atividade económico-financeira. Tudo isto junto dá como é que um povo tão pequeno, demograficamente pequeno, não tem nada a ver com os muçulmanos, não é? Consegue ter uma presença dominante no Reino Unido, no seu apogeu. Não se esqueçam de um primeiro-ministro inglês que se chamava Lord Disraeli. Disraeli. Não é que nem sequer engana ninguém, não é? Disraeli. Bom, ou os poderosíssimos judeus de Nova Amsterdão, que deu Nova Iorque, e do capital financeiro que ainda hoje manda nos Estados Unidos da América. Portanto, não há dúvida nenhuma que houve, não se esqueçam do grande duque de Naxos, que era judeu de origem ibérica, portuguesa, dizem, não é? Naxos, que foi primeiro-ministro do Império Otomano, que era muçulmano. Bom, portanto, isto tem aquela... Por acaso tem um apelido estranho, como é que uma família judaica tem como apelido nazi, não é assim muito próprio para um judeu chamar-se nazi. Mas enfim, eram os nazi. Vale a pena ver, tem quadros lindos. Há uma senhora, nunca me lembro do nome dela, tem um livro publicado, uma biografia dela, bom, esqueço-me do nome da senhora, nazi, mas vale a pena ver porque é uma gente impressionante, não é? Que manda às tantas no Império Otomano. É esta possibilidade, esta notável dispersão do povo judeu que permite que agora, no fundo, conflui para Israel. Há lá judeus africanos vindos, enfim, desses lembas, judeus russos, que têm uns chapéus que parecem uns abajures, muito interessantes, em pele
de salvo erro Cabal, mas não tenho a certeza. Enfim, vale a pena ver, porque ir a Israel é uma experiência única, não é? Em que se vê tudo isto misturado, que funciona. E é de facto impressionante ver como é que eu tenho um orgulho, devo dizer, desmedido na minha costela judia, não consigo dizer que não, porque é um povo. Havia um parente da minha mãe, também judeu, que era o Conde Castriçola, conde português. O Conde Castriçola dizia assim, tinha um nome pomposo e tal, mas era tudo judeu. E ele dizia assim, isto aqui é tudo judeu, mas não digam nada, é a parte de onde nos vem a inteligência. E, de facto, há imensa gente notável entre os judeus, absolutamente notável. Até na perseguição, como o nosso Garcia Dorta, como sei lá, há dúzias e dúzias de judeus absolutamente notáveis no âmbito. Portanto, de facto, enfim, para mim não me é indiferente. Tenho, obviamente, como toda a gente, descendemos de tudo, de visigodos e de ostrogodos e sei lá do quê, e de berberes, mas não vou mentir que tenho muito mais orgulho na ascendência judaica do que na ascendência berbere, que é enorme e que não me interessa nada. Bom, mas é assim que é. De maneira que o fundamentalismo, como vêem, ocupa várias religiões, é uma politização do livro, é uma politização do literalismo de certas expressões e na sua fase pior, como acontece com o islamita, com os islamitas, é a seleção, digamos, já não interessa a integralidade da mensagem, interessa seccionar a mensagem, que lá está, portanto não foi inventada por eles, e utilizar as partes mais agressivas, mais funcionais, numa justificação de um movimento, ele próprio, contundente e agressivo. E por isso é que, de uma maneira geral, seja protestante, seja católico, não sei o quê, a regra é a mesma e a agressividade é a mesma. Em conclusão, não me sinto bem, isto não é já a universidade, isto é política, mas eu não consigo não dizer isto, eu sou visceralmente contra qualquer fundamentalismo, estou no outro lado da barricada, se possível com uma espingarda aos tiros, porque a maior vitória que a civilização fez foi a da liberdade. E, portanto, sacrificar a liberdade, seja em que nome for, está mal, está errado. E merece o nosso combate e o nosso sacrifício. Com isto encerro este tema tão interessante.